Meus caros, como viram no título deste vídeo, vamos fazer um pequeno ensaio deste nosso tema que estamos a tratar, de funções quadráticas. No último vídeo estivemos a falar da função do tipo y igual a x menos p ao quadrado mais q. Então, dissemos que a próxima aula é a última sobre o capítulo das funções quadráticas. E antes de terminarmos com a última parte, decidimos parar um bocadinho, fazer alguns exercícios em relação à quarta aula, que foi a anterior. Geralmente, quando temos funções deste tipo, eles nos orientam a esboçar o gráfico sem ter que fazer cálculos, sem ter que fazer a tabela e tal. O exercício que tenho aqui diz o seguinte: sem efetuar nenhum cálculo, faça um esboço possível do gráfico de cada função. Mas antes de nós avançarmos com o esboço das funções, vamos recordar algumas coisas que são importantes para podermos saber, ter noção de como esboçar o nosso gráfico. O primeiro elemento que nós estudamos nesta função foi o valor do A. O valor do A. Dizemos que o valor de A determina a concavidade, onde quando A é positivo, temos concavidade virada para cima, para A negativo, temos concavidade virada para baixo. Por outro lado, dizemos que o mesmo A determina a abertura do gráfico. Para A maior que zero, A aumenta, não é? Então, a parábola fecha. Enquanto para A menor que zero, quando A é menor que zero, A diminui, então a parábola também, fecha, não é? Estamos a falar de abertura da parábola. Então, quando A é maior que zero, se o A aumentar, então a parábola vai fechar. Se o A for menor que zero, quando A diminui, a parábola também vai fechando. Não se esqueça, quando A é maior que zero, a parábola está virada para cima. Quando A é menor que zero, a parábola está virada para baixo. Em termos do estudo completo, podemos começar primeiro com a questão da concavidade. Quando A é maior que zero, a concavidade está virada para cima. Quando o A é menor que zero, a concavidade é virada para baixo. Aqui estamos a falar da situação em que a função é do tipo g de x igual a menos x ao quadrado. Então, estamos a dizer que o A é menor que zero. Então, a sua concavidade vira para baixo. Quando o A é maior que zero, é f de x igual a x ao quadrado. A função está virada para cima. De seguida, falamos do valor do Q. Dizemos que o valor do Q translada o gráfico ao longo do eixo das ordenadas. Então, dizemos que se o valor do Q for positivo, a parábola translada para cima. Quando o valor do Q for negativo, a parábola translada para baixo. Este valor, quando é positivo, o gráfico vai para cima. Quando é negativo, vai para baixo. Depois falamos do valor do P. O valor do P translada o gráfico ao longo do eixo das abscissas, onde, na tua expressão, a lógica é a mesma. Quando o valor do P for positivo, a parábola vai à direita, translada à direita. Se o valor do P for negativo, a parábola é transladada à esquerda. Mas há um pequeno pormenor aqui. Quando você vem verificar na sua expressão, veja que aqui tem um sinal negativo. Então, quando você tem um exercício onde aqui aparece x menos qualquer valor, quer dizer que o próprio valor do P é positivo. Logo, vai ter x menos, porque, por exemplo, você vai ter o valor do P 2. Então, colocando 2 aqui, 2 é um número positivo, vai ter x menos 2. Quando tem x menos 2, o gráfico vai à direita. Por quê? Porque o valor do P é positivo. Quando o valor do P é negativo, o gráfico vai à esquerda. Mas quando o valor do P for negativo, imagina, por exemplo, tens menos 2. Menos do 2 mais este menos vai dar mais. Quer dizer que nesses casos vai ter aqui x mais 2. Então, se você tiver valor negativo aqui, o gráfico vai à direita. Se tiver valor positivo, o gráfico vai à esquerda. Neste caso, podemos resumir da seguinte forma. Podemos contrariar isto
E dissemos que quando o valor do P é negativo, aqui na fórmula, no exercício, o gráfico vai à direita e quando o valor do P for positivo vai à esquerda. Por causa deste sinal que acaba alterando a lógica, mas no fundo é a mesma coisa. Mas pode memorizar assim, quando o valor do P no seu exercício é negativo, vai à direita, quando for positivo vai à esquerda. O outro elemento que poderia considerar aqui é o vértice. Que olha, o vértice é um ponto onde a parábola muda de sentido, curva, não é? Muda de sentido. Se está a decrescer, passa a crescer. Se está a crescer, passa a decrescer. Este ponto tem o valor do x e tem o valor y. Neste caso, o valor do x é representado pelo P e o valor de y é representado pelo Q. Então, se você tem uma expressão, o valor do P vai ser o valor do x e o valor do Q vai ser o valor do y. O que eu poderia dizer, talvez para simplificar, é, quando tens um valor do P, aqui coloca o seu simétrico, não é? Aqui coloca menos P ou coloca o seu simétrico. Se o valor do P aqui é negativo, então aqui tem que, como coordenada de vértice, tem que colocar P positivo. Se aqui tens mais P, então aqui vais colocar o menos P. Aqui o valor de P sempre tem que ser o simétrico. Ok, vamos agora resolver os nossos exercícios. Ele disse sem efetuar cálculos. Temos aqui o y, temos aqui o x. Como é que podemos esboçar? É só lembrar um pouco das coisas que nós acabamos de falar. Vamos, a partir deste gráfico, procurar entender a expressão y igual a x menos p ao quadrado mais q. Vamos lá procurar os valores. Temos aqui o x ao quadrado, que é aquele nosso da fórmula. Se temos aqui x ao quadrado, quer dizer que o valor de a é 1. Muito bem. Neste caso, o valor de a é positivo. Quer dizer que a parábola vai estar virada para cima. Depois, temos aqui mais 5 meios. Quer dizer que este é o valor do Q. É este valor que fica fora de parênteses. Quer dizer que dentro de parênteses o valor de P é 0. Ou seja, a parábola não vai sair do ponto 0 em termos de translação horizontal. O gráfico, o vértice do gráfico, como eu dizia aqui, o valor de P representa o valor do x vértice. Então, quer dizer que o x do vértice é 0, não é? É 0. Por quê? Porque não há esta subtração aqui de x menos p dentro de parênteses. O valor do y vértice é 5 sobre 2. É positivo, quer dizer que vai deslocar para cima. Raciocinando bem, eu posso começar de como explicamos antes. Vou começar representando a função y igual a x ao quadrado. Foi assim que nós combinamos nas aulas anteriores, que primeiro você considere só a função y igual a x ao quadrado, porque nós estudamos a função y igual a x ao quadrado, depois y igual a x ao quadrado mais c, e no fim, aliás, depois vimos ax menos p ao quadrado, e terminamos já com ax menos p ao quadrado mais c. Então, se você quer representar, considere primeiro esta expressão, y igual a x ao quadrado, que é a base. Então, o meu y aqui, ax ao quadrado, é y, está aqui, é ax, a de x igual a x ao quadrado. É esta aqui. Então, eu vou representar x ao quadrado, geralmente é uma função assim. Eu posso fazer um esboço aqui, atracejado. Eu posso considerar que essa é a minha função a de x igual a x ao quadrado. Agora já esse valor 5 meio, dissemos que é o valor do Q. Então quer dizer que vamos transladar 5 meio unidades para cima. Então eu vou considerar aqui 1, 2, 3. 5 meio é mesmo falar de 2 meios. Tenho aqui 1, 2, 2 meio vai estar mais ou menos aqui no meio. Aqui eu posso ter 1, 2, aqui 3. Então aqui vou ter 5 sobre 2. Aqui. Quer dizer que o vértice vai estar aqui, porque dissemos que x vértice é 0, está aqui, e y vértice é 5 sobre 2 aqui. Quer dizer que o próprio gráfico final vai estar assim. Então esse é o meu gráfico A. Esse é apenas um rascunho. Espero ter sido claro. Vamos lá esboçar isto. Talvez assim a informação vai chegando mais da melhor forma. Primeira coisa, vou buscar a expressão base, ax ao quadrado. Então,
Aqui tenho L de x. A expressão base aqui qual é? É 3x ao quadrado. 3x ao quadrado. Então, o x ao quadrado é da expressão, está aqui. É da expressão. A única coisa que temos que procurar é o valor do A. Neste caso, o nosso A é positivo, não é? Quer dizer que a parábola vai estar virada para cima. É o primeiro ponto. O valor do A, dissemos que quanto maior for, mais afinada fica a parábola. Então, por exemplo, aqui, o valor do A, dissemos que é 1, porque temos A de x igual a x ao quadrado. O valor de A é 1. Então, a parábola fica mais aberta. Aqui, que é 3, tem que estar um pouco mais afinada. É preciso considerar esses elementos. Então, aqui tem que estar um pouco mais afinada. Depois, não temos o valor do P. X vértice é 0. Agora, vamos procurar o Y vértice. O Y vértice, temos que é o valor do Q. Neste caso aqui, é menos 4. Então, se é menos 4, quer dizer que a parábola vai descer 4 unidades para baixo. 1, 2, 3, 4. Então, vamos ter aqui menos 4. Então, como o nosso x vértice é 0, a parábola não vai se deslocar horizontalmente. Quer dizer que vai curvar exatamente no eixo dos y, mas no ponto menos 4. Porque só temos o valor do que? O valor do P é 0. Então, esta é a minha parábola L de x. Este aqui é rascunho, a minha parábola final é esta. Vamos ao último exercício só para complementar. Vou apagar isto. Temos aqui P de x igual a menos x menos 3 ao quadrado. Vamos esboçar este como nosso último exercício. Vamos refletir. Qual é a base dessa expressão? Aquela de y igual a x ao quadrado. Aqui vamos ter P de x igual o nosso valor de A. Temos menos 1, porque o 1 sempre é aquele que fica omitido. Então, se temos sinal negativo, quer dizer que é menos 1. Então, vamos ter aqui menos 1 x ao quadrado. Então, vamos manter aqui o x ao quadrado. Já colocamos o menos 1, então fica menos x ao quadrado. Vamos esboçar esta nossa expressão. O valor de A é negativo, quer dizer que a parábola estará virada para baixo. Agora, para chegarmos ao gráfico final, vamos lá refletir nas translações que vamos fazer. Queremos o valor do P, que entre parênteses é o nosso x vértice. E queremos o valor do C, queremos o valor do Q. Aqui falar de Q, falar de C, acaba não sendo diferente. Não fique confuso ao ver aqui Q, C. Tanto faz. Então, o valor de Q é o nosso Y vértice. Vamos lá. O valor do P, nós temos aqui menos 3. Então, eu disse, se tens o valor que tens aqui, tens que levar o seu simétrico como valor do P. Significa que vamos ter aqui 3. O valor de Q, aqui não temos nada adicionando em frente. Sabemos que o valor do Q fica fora de parênteses. Então, se não temos nada, quer dizer que é 0. Então, o que isso nos diz? Ao longo do Y, o gráfico não vai transladar, porque o valor do Q ou o valor de C é 0. Então, não vai sair do ponto 0 para o eixo dos Y. Já no x vértice, no eixo das abscissas, né, temos o valor do P3. Quer dizer que vai transladar 3 unidades. Temos aqui 1, 2, 3. Então, temos aqui 3. Lembra-se que dissemos que quando temos menos 3, quer dizer que o gráfico vai deslocar à direita, porque o próprio valor do P é 3. Este menos é da fórmula, por isso que estamos a medir 3 unidades à direita. Então vamos ter aqui 3. Então quer dizer que o gráfico final vai estar aqui. Então o gráfico final vai seguir mais ou menos este curso, que é o gráfico P de x.